Quando tu fores escolher um parceiro ou uma parceira, é preciso realmente tu respeitares aqui alguns requisitos. Muitos de nós têm procedido de uma forma errada na escolha de parceiro porque ele realmente não tem de facto pensando em alguns factos, não tem procedindo de acordo com alguns factos. Há pessoas que de facto, na hora de escolher um parceiro, ele tem sido um bocado egoísta, digamos assim. Ele tem olhado o que de facto aquela pessoa vai de uma certa forma proporcionar para ele. Mas é muito importante que de facto o teu parceiro, é muito importante tu conhecer se o teu parceiro ou a tua parceira vai determinar aquilo que será o estado mental da sua família, dos seus filhos, da sua família toda ela. É muito importante que nós realmente tenhamos essa visão que de facto a pessoa com que realmente nós vamos conviver, a pessoa com que realmente nós vamos compartilhar com ela a nossa vida, ela vai determinar, de acordo com o seu estado mental, ela vai determinar aquilo que é o nosso estado, aquilo que será, não é? O nosso estado de saúde dos nossos filhos, das nossas filhas, não é? Porque não vivemos numa sociedade em que, de facto, as nossas escolhas são, de facto, de acordo com aquilo que nós achamos que é bom para mim, não daquilo que realmente eu vou construir. Por essa razão que quando muitas vezes nós vamos notar que quando muitas vezes nós vamos escolher de facto um homem e pretende escolher uma parceira, muitas vezes o que tem muito olhado ele, o que tem muito perspectivado ele na escolha, o que tem muito ele motivado ele na escolha daquela parceira, nós vamos ver que de facto é a estrutura da fisionomia, estou a falar do corpo da pessoa. Muitas das vezes essa pessoa se preocupa, muitas das vezes essa pessoa, nós vamos notar, ela se preocupa com questões como o estado da educação da própria pessoa, com o estado mental, não é? Das ideias que essa pessoa realmente vai produzir, do impacto que essa pessoa vai produzir, do impacto positivo que esta pessoa vai de facto produzir na sua sociedade ou mesmo na sua família. Vai? Se esta pessoa de facto vai agregar de uma certa forma positiva, vai agregar de uma forma negativa na vida dessas pessoas. Esses pontos nós às vezes descartamos, mas é muito importante que de facto nós façamos aqui façamos aqui uma análise, né? Porque nós às vezes acabamos de facto envolvendo com alguém, não é? Que de facto eu acredito que não é, digamos, ideal. Não estou a falar de ponto de vista material. Quando nós de facto falamos de homem certo ou mulher certo, muitas vezes nós perspectivamos em questões de condições financeiras. Muitos de nós, quando estamos a falar de relações saudáveis, de relações, digamos, prósperas, nós olhamos muito aspectos financeiros, mas é preciso nós quebrarmos esta visão que nós às vezes temos, não é? Quando realmente falas do estado saudável de uma relação, de facto não estamos a falar concretamente de bens materiais. Claro que de uma certa forma isto vai proporcionar, mas é muito importante nós aqui clarificarmos e sublinharmos o que realmente vai determinar, o que mais vai proporcionar, uma relação que esteja num estado saudável. É do jeito como que realmente é a educação, é do jeito como é que essas pessoas vão proceder diante de certas situações. Há pessoas que de facto têm meios materiais, mas não sabem de facto lidar com outra pessoa. Não têm empatia, não sabem conversar, não sabem de facto serem generosos, não sabem de facto proceder bem nas suas palavras, não é? Não sabem de facto conversar, não é? Elogiar, não é? Resolver os seus problemas. Então, de facto é muito importante quando nós falamos com uma relação saudável, não é? Quando nós de facto falamos aqui de ter uma relação próspera, é preciso realmente nós sublinharmos que estamos a falar aqui de questões psicológicas, o estado mental do próprio indivíduo. Não é? Muitas vezes, como eu dizia, muitas vezes quando nós não perspectivamos, não de facto não fizemos uma avaliação, não é?
o estado mental do próprio indivíduo que nós vamos desenvolver, nós de facto acabamos criando problemas na sociedade, problemas no seio familiar e problemas também na família em que nós vamos ser desenvolver. Vamos imaginar que de facto, tá, que tu simplesmente vais casar por alguém porque a pessoa talvez tenha boas características, não é? É bonito, é bonita, não é? E você de facto vai construir uma família com essa pessoa. Esta pessoa não sabe educar, não sabe. Tu acreditas que realmente estarás a criar uma família saudável? Tá? Tu acreditas que realmente estarás a criar crianças que de facto vão de uma certa forma ter ética e postura, vão saber ser e agir, ou são crianças que de facto amanhã nós vamos assistir a elas no mundo das drogas, não é? Muitas vezes as pessoas acreditam que de facto o que tem levado pessoas numa certa marginalização, o que tem tornado as pessoas marginais é por questões mesmo financeiros, mas é muito importante nós quebrarmos essa perspectiva, essa visão. Muitas das vezes o que tem levado muitas pessoas a questões de drogas, consumir drogas, vida destrutivas, é questões de facto eles não terem uma educação sólida. Tá? Eles de facto não cresceram num ambiente favorável para que eles realmente tivessem desenvolvido uma visão extremamente negativa em relação às drogas, não é? Então é muito importante que realmente tu, não é, olhes muito bem quando tu, é muito importante quando tu fores de uma certa forma te envolveres com alguém, perspectives não só na tua não só nos teus prazeres, não faz uma perspectiva de facto nos teus prazeres. Tipo, não, ele é bonita, ele é bonito, as pessoas vão falar que eu acertei uma boa pessoa, eu acertei uma boa dama, não é? É realmente tu perspectivares também ao longo prazo. Como é que essa pessoa vai proceder perante a minha família? Como é que este homem vai proceder perante a minha família? Como é que seria? Qual é a capacidade cognitiva, a capacidade, não é, de visão deste próprio indivíduo? É muito importante porque no final das contas tudo isso vai determinar para aquilo que é a tua relação, não é? Se não vais ter aquela pessoa que realmente vais se casar, vais pagar ah, $50.000, não é? Depois amanhã para acabar solteiro ou solteiro. Então é muito importante que de facto nós façamos esta avaliação antes que realmente nós de facto nos envolvamos com alguém, porque de facto a relação é uma responsabilidade e é preciso que realmente as pessoas tenham uma consciência de responsabilidade na mente para eles de facto desenvolverem aqui uma relação saudável. Então compartilhe esse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário relativamente àquilo que foi o nosso tema. Não é? Pronto, nós terminamos por aqui, até uma outra oportunidade.